Olá, primatas! Tudo bem? Meu nome é André Sanches, sou biólogo e este é o canal Comportamento Primatológico. E hoje nós estamos aqui com o professor Dr. Armando Luiz Serra para falar um pouco para a gente sobre insetos no geral e reprodução de insetos também. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, por o senhor ter aceitado esse convite e ceder o espaço aqui para a gente poder gravar. A gente está aqui no cenário do canal Armando nas Redes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Vou deixar aqui listado o canal dele na descrição desse vídeo. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse, professor, falasse um pouco do senhor, como que o senhor começou a sua carreira. Pode ficar à vontade, tá? O canal é seu. Boa tarde para todo mundo, né? Na verdade, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que isso for ser visto, né? Meu nome é Armando Luiz Serra, eu sou biólogo formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na época que eu estudei, ela não tinha exatamente esse nome, era só a Universidade Mackenzie. Fiz a minha graduação em Ciências Biológicas, né? E fiz mestrado e doutorado em Ciências, com área de concentração em Zoologia e, em particular, a minha especialidade é de insetos. Eu trabalhei com uma pequena família de dípteros, né, os insetos com duas asas, basicamente nas questões relacionadas à sistemática e à taxonomia. Enfim, né, o assunto é um assunto vastíssimo, né, é sempre muito complicado, né, a gente falar de insetos, né, num vídeo sem falar assim um monte de informações. Né? Mas enfim, eu vou tentar dar um panorama geral aí de quem são os insetos, qual é a importância que eles têm, né, do ponto de vista do próprio ambiente e mesmo para nós, né, seres humanos aí que somos um tanto retardatários aí, né, no planeta e, no entanto, nós estamos contribuindo para rapidamente destruir o planeta, ou se não o planeta, óbvio, é meio exagero, mas destruir os ambientes que existem, né? Então a gente fica sempre bastante preocupado. Eu vou começar falar um pouquinho sobre insetos, dizendo que para qualquer parâmetro que a gente possa analisar, ou para muitos parâmetros pelo menos, os insetos são os animais mais diversificados, né, do planeta. É claro que quando a gente usa números, né, são meio que estimativas, existe algum fundamento aí nos trabalhos que já foram feitos, né? Mas sempre tem um espaço aí para uma estimativa, né, em termos de números de espécies. Então, o que se fala muito na literatura é que existem aí cerca de 1 milhão de espécies descritas de insetos. Né? Se a gente pegar a literatura, alguns vão falar um pouquinho mais, outros vão falar um pouquinho menos, mas em torno de 1 milhão de espécies. Porém, os especialistas acreditam que esse número seja bem maior, né? E aí é que os números vão para a estratosfera. Tá? Então fala-se em 2 milhões e meio de espécies, fala-se em 5 milhões de espécies, 10 milhões. Eu já tinha visto na literatura até uma estimativa de 30 milhões de espécies, né? Com base em estudos que foram feitos na Amazônia, inclusive. No entanto, né, botando o pé no chão, a gente pode ficar aí com algo em torno de 2,5 a 3 milhões de espécies. Né? De qualquer maneira, qualquer que seja o número, isso seria, digamos assim, um trabalho para inúmeras gerações. Né? É virtualmente impossível esgotar o assunto. E isso se a gente ficar só na questão da descrição das espécies, né, de quantas espécies existem, né, fora os outros trabalhos que podem ser feitos nas diferentes áreas. Né. Os insetos eles ocupam basicamente, não vou dizer todos os nichos ecológicos, mas quase todos. Né. A gente só não vai encontrar realmente insetos em ambientes aquáticos bentônicos. Né. Mas a gente encontra insetos na superfície do oceano aberto, por exemplo. Né? Tem um inseto da ordem Hemiptera, né, que inclusive ele tolera a salinidade. Se eu não estou enganado, ele fica pousado em corpos de animais que morreram, né, que ficam na superfície da água. Né? Então, assim, é um grupo super bem sucedido.
né, sobre vários aspectos. A origem dos insetos, né, é um tema também bastante fascinante. Os insetos estão aí na Terra há mais de 400 milhões de anos, né? Para quem é biólogo, quando a gente fala, né, nessa escala de tempo, né, é mais ou menos natural, né? Mas talvez para muita gente isso não seja, né? Até porque é difícil a gente imaginar, né, o quanto é isso, né? Enfim, né, é um tempo que a gente simplesmente só pode idealizar. Mas ele tem, a medida desse tempo, ela tem uma base científica bastante sólida, né? Com base no registro fóssil, né, nos restos ou marcas, né, que os animais deixaram, né, nas rochas sedimentares. Então a gente tem uma ideia aí digamos assim, de uma idade mínima de origem dos insetos, né? Então, para os insetos, aí 420 milhões de anos aproximadamente. Quando a gente observa os insetos hoje, a gente vê que uma boa parte deles é alada, né? Eventualmente tem aí, né, as formigas, né, que estão no chão, nas paredes, mas não estão voando, embora existam formigas aladas, né? As formigas têm aí uma das castas, né, que é alada. Mas assim, muitos insetos que a gente está acostumado a ver estão aí voando, né? E esses insetos voadores, eles surgiram não muito tempo depois da origem do grupo como um todo, né? Então, há insetos alados aí há mais ou menos 400 milhões de anos, né? A obtenção das asas, né, e o voo foi um fator que contribuiu certamente para o sucesso evolutivo dos insetos, pelo menos um dos fatores. Se nós compararmos os insetos, por exemplo, com outros grupos de animais, a gente vai ver que os parâmetros assim são muito disparatados, né? Então, eu já falei o número de espécies, a gente poderia falar, por exemplo, da biomassa, né, de insetos, comparando com a biomassa de outros organismos existentes, e principalmente se a gente comparar com animais, né, os vertebrados, né, que tem aí espécies com tamanhos bastante grandes, né, e mesmo assim os insetos batem qualquer outro animal que seja conhecido. Então, professor, depois do senhor falar um pouco sobre a evolução, né, um pouco de como os insetos surgiram na Terra e o número de insetos, eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor pode falar um pouco sobre o comportamento reprodutivo desses animais. Porque muitas pessoas elas acabam vendo os insetos, mas não entendem, né, se esses insetos eles se reproduzem, de que maneira que se reproduzem. E isso seria interessante a gente conseguir mostrar para o pessoal que está vendo aí. Só queria falar um negócio, esse canal ele faz parte da Resistência Científica, um selo científico que ele presta a qualidade desse canal como sendo um canal de ciência e de grande importância para esse canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal do professor Armando, que é o canal Armando nas Redes. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? E não se esqueçam de se inscrever nesse canal também. Você me fazendo essa pergunta me fez assim, lembrar de alguns outros aspectos importantes, né, que vão acabar tendo relação com essa questão do comportamento, né? Os insetos, se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, eles têm todos os pré-requisitos para ser um grupo super diverso em termos estruturais, né, e também em termos de comportamento, né? E o estudo do comportamento dos insetos mostra para a gente que, na verdade, a gente está engatinhando, né? Porque existem aí uma quantidade aí muito grande de trabalhos publicados, mas esses trabalhos lidam com grupos que já são mais conhecidos, né? E tem um monte de insetos ainda que a gente conhece, né? Já foram descritos, estão nos museus, né? Tem trabalhos publicados em cima disso, mas não se sabe muito sobre a biologia deles, muito menos, né? Incluindo aí, né, na verdade, o comportamento. Então é importante até ressaltar isso, né? Os insetos, né, como eles são artrópodes, né, eles têm aí alguns pré-requisitos, né, muito importantes. Então eles têm um exoesqueleto, né, que de certa forma os protege contra a perda excessiva de água, contra
agressões, né, contra agressões do meio, contra agressões por outros organismos. É claro que isso dentro de um determinado limite. E também, de certa forma, o fato de eles terem esse exoesqueleto permitiu, né, que ao longo da evolução eles adquirissem formas e tamanhos bastante diversificados, além da presença de estruturas, né, que são os apêndices, né, os apêndices articulados. O corpo desses animais é segmentado, né. Então, tudo isso aí vai ter alguma implicação, né, nas adaptações que os insetos têm, inclusive nas adaptações comportamentais. Os insetos, né, na sua reprodução, eles são, na sua maioria, sexuados, né? Então a reprodução é sexuada. No entanto, existem espécies, eu não tenho de cabeça aqui o dado, né, mas obviamente não é a maioria, mas existem espécies de insetos que se reproduzem assexuadamente, se reproduzem por partenogênese. Ou, talvez o exemplo mais conhecido, né, está mais ao nosso alcance, é o da própria abelha, a Apis mellifera, né, a abelha que produz mel. Então os zangões, por exemplo, da colmeia, eles se originam por partenogênese. A fêmea não é fecundada para gerar esses zangões. Esses zangões, posteriormente, eles vão fecundar uma futura rainha, né? Para entender direito, professor, é que como o público às vezes é um pouco mais leigo, essa parte da partenogênese é um pouco complicada, né? E como a gente consegue explicar isso de uma maneira um pouco mais simples para a pessoa que está... Porque a gente acaba entendendo, mas às vezes a pessoa fala, nossa, mas como assim? Uma pipoca da outra, é uma coisa meio... Perfeito. Bom, eu vou tentar, né? A partenogênese é uma forma de reprodução em que não há participação dos dois sexos, né? Na verdade, existe a fêmea. A fêmea ela vai produzir os seus gametas, os seus ovos, né? Ovo não é bem o termo, é ovócito. E esse ovócito ele vai ter todas as condições para se desenvolver num organismo sem a necessidade de um macho que fecunde a fêmea e, consequentemente, o ovócito, né? Então a gente vai encontrar isso então, entre as abelhas, no caso, a formação do zangão, né? Os pulgões também, né? Os pulgões são insetos que têm bastante importância porque eles acabam atacando aí as plantações, né? E as pessoas não gostam muito, também se reproduzem dessa forma, né? Por partenogênese, uma reprodução assexuada, sem a participação do macho, né? Apenas a fêmea é o suficiente. Mas, de um modo geral, eles vão se reproduzir sexuadamente. Isso quer dizer que um inseto macho e um inseto fêmea vão se encontrar, e aí entra a questão do comportamento, né? Vai haver algum tipo de interação entre macho e fêmea, de maneira que a fêmea reconheça que o macho é o macho da espécie a qual ela pertence, né? Então, quando a gente fala de comportamento reprodutivo, são todos os atos que um organismo, no caso um animal e um inseto, podem fazer, que vão resultar no acasalamento, na cópula, como a gente costuma chamar, e que vão ter como resultado, consequentemente, a geração de novos indivíduos, né? Então, quais são esses comportamentos? Quais são esses atos que têm que acontecer? Bom, aí é que é o problema, né? Nós podemos presumir que um grupo tão diversificado de insetos, né? Como são os insetos, na verdade, do ponto de vista morfológico, deve ter também uma diversidade bastante grande em termos de comportamentos, né? E de fato, quando a gente analisa a literatura, a gente vai notar esse tipo de coisa. Então nós vamos ver insetos que basicamente se encontram durante o voo, então eles vão fazer uma espécie de voo nupcial, né? Insetos que vão fazer algum tipo de demonstração, né? Para o macho faz uma demonstração para a fêmea, para ver se ele é aceito pela fêmea, né? Uma espécie de ritual, né?
existem também as interações que vão ocorrer pelo uso de substâncias químicas, né? Então, por exemplo, existem abelhas cujos machos acabam retirando das flores de orquídeas substâncias aromáticas, né, que eles devem usar de alguma forma na interação com as fêmeas, ou então, por outro lado, insetos que usam substâncias químicas que nós chamamos de feromônios. Né? Nesse caso, a fêmea vai produzir um feromônio que vai atrair o macho. Né? Então, assim, é uma variedade bastante grande. Isso vai permitir, por exemplo, uma aproximação entre dois indivíduos, o reconhecimento entre os dois indivíduos, né, que são da mesma espécie, devem ser da mesma espécie via de regra, embora possam ocorrer erros. Né? E aí pode ser que essa interação ela vai se tornando mais complexa, a ponto, por exemplo, dos insetos se tocarem, né? Então aí nós estamos vendo que há a utilização de mais do que um sentido. Então não é basicamente só a visão, não é, que vai permitir isso. Então o tato, o olfato, né, vibrações também. Né? E aí, havendo a aceitação, os insetos vão acasalar. Não é? Então, se a gente examinar, por exemplo, o aparelho reprodutor dos insetos, o masculino e o feminino, nós vamos ver lá, né, estruturas específicas, um órgão copulador, não é, do macho, que a gente chama de edeago, equivalente ao pênis, né? Tem também testículos, que vão produzir os espermatozoides, e os ductos, que vão conduzir esses espermatozoides até o edeago, e do edeago ele vai ser transferido para os ductos genitais da fêmea. Então, na fêmea nós vamos encontrar ovários, vamos encontrar ovidutos, vamos encontrar aí um equivalente da vagina e assim por diante. Né? O que implica também aí que a fecundação, nesse caso, ela é interna, muitas vezes, né? E os insetos, via de regra também, eles são ovíparos. Então, os ovócitos, né, que são então os ovos imaturos, vão ser fecundados dentro do corpo da fêmea, né? E a fêmea, então, ela vai depositar esses ovos em algum local que ela acha apropriado. Né? Então, eu vou citar um exemplo aqui que é bastante trivial, bastante simples, que é o caso das borboletas e mariposas. Né? Então, as fêmeas vão depositar os ovos onde? Em plantas, em folhas de plantas, que as larvas, né, que são as formas jovens dos insetos, elas vão utilizar como alimento. Né? Outros insetos também, de alguma forma, vão depositar os ovos em locais que são apropriados de alguma maneira, seja para proteger os ovos e depois as formas jovens, seja para na verdade, deixar os ovos num ambiente apropriado para eles, né, para o desenvolvimento deles. Por exemplo, no caso do mosquito, a Aedes aegypti e outros da mesma família, as fêmeas fazem jangadinhas de ovos, né, que ficam na superfície da água. Quando as larvas eclodem, elas já caem na água diretamente. Né? Então essa é a regra. Né? A gente muitas vezes se acostuma aí a ver agrupamentos de ovos. Mesmo aqui no ambiente urbano, às vezes aparecem. Muitas vezes as pessoas me perguntam, né, me mandam fotos de ovinhos de insetos, ou então já com as formas jovens eclodidas, querendo saber o que é, se faz mal, se não faz mal, né? Então tem insetos que se deram muito bem, inclusive aqui no ambiente urbano, conseguem sobreviver, conseguem se alimentar, conseguem se reproduzir e vão ocupando aí o espaço da melhor maneira possível. Professor, fugindo um pouco do acasalamento e do modo como que eles se reproduzem, eu vi hoje uma pergunta, não sei se o senhor vai poder responder, tá? Mas uma pessoa perguntou assim lá no Facebook, né? Pra que servem as moscas mesmo? Porque, tipo,
chega essa época de calor, as moscas elas começam a aparecer nas casas das pessoas e as pessoas começam a ficar irritadas com esse tipo de insetos e as pessoas falam, mas pra que serve esse animal? Tipo, a mesma coisa uma barata, mas a mosca. Por que serve a mosca, por exemplo? Olha, essa é uma pergunta bastante recorrente, né? As pessoas, elas, de um modo geral, elas pensam que determinados organismos estão aí para servir para algo, mas esse servir para algo sempre da perspectiva humana, né? E aí eu acho que nessas horas as informações referentes à origem e evolução dos organismos uma coisa importante da gente ter em mente. Então, quando eu falo que os insetos têm 420 milhões de anos de existência, né? Da nossa perspectiva biológica, significa que eles estão aqui há muito, mas muito mais tempo do que os seres humanos, tá certo? Ocupando um ecossistema, ocupando um nicho ecológico, tá certo? E vivendo da maneira que eles, digamos assim, estão preparados para viver, né? Aí o que acontece? Com o tempo surgiu uma espécie de bípede em plume, né? Como eu gosto de falar, de brincar nas aulas, né? Então, um ser vivo que anda sobre dois membros, os membros posteriores, não tem penas, né? Tem pelos, né? Tá certo? E na evolução desse bípede em plume aconteceu muita coisa, né? Entre elas uma modificação bastante radical do ambiente original, né? Como eu falei há pouco, alguns insetos conseguiram se dar bem nessas novas condições e é claro, né? Dependendo dos fatores ambientais, né? Os animais aí, os insetos em particular, vão responder de uma determinada forma. Então, quando chegam, por exemplo, a primavera e o verão, né, em que as temperaturas estão mais altas, obviamente nós vamos encontrar mais insetos, né? E eles estão fazendo o que nos lugares? Ora, eles estão procurando comida, estão procurando abrigo, estão procurando parceiros, né, para acasalar, tá certo? E então é claro, né? Você fica lá no fundo do quintal fazendo churrasquinho, né? Então os insetos vão detectar o cheiro, né, do alimento, tá certo? Não precisa nem estar fazendo churrasquinho ainda, basta colocar a carne crua mesmo em cima da mesa, eles vão detectar a presença dela, então eles vão aparecer lá. Então a pergunta não é para que serve a mosca, né? A pergunta é por que as moscas estão lá, tá certo? Talvez seja uma pergunta mais importante a ser feita, não é? Se a gente pensar de um ponto de vista ecológico, né, as moscas têm um papel ecológico importante, tá certo? Porque elas se alimentam aí de coisas diversas, que se alimentam de carne fresca, de carne putrefata, então elas acabam agindo aí num elo intermediário de cadeia, seria o elo de decomposição, né? E nisso, né, tem uma área da entomologia, né, aproveitando aí o gancho, né, que é interessante sobre esse aspecto, que é a entomologia forense, que exige um conhecimento do ciclo biológico de determinadas espécies de insetos, inclusive sabendo o que ele está fazendo, por exemplo, num cadáver. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que pensar, né? O homem, evolutivamente, apareceu depois, né? Eu não vou dizer que é a última espécie que apareceu, mas, né, uma das mais recentes, né? Em termos desse tempo imenso que eu estou falando, que é o tempo profundo, o tempo geológico, né? Então, o que as pessoas podem fazer com relação às moscas? As moscas irritam, transmitem doenças, transmitem, né? Por isso também os insetos são importantes sobre vários aspectos, né? Sobre o aspecto da própria ecologia, da manutenção dos ecossistemas, do ponto de vista aí médico sanitário, né? Aí já inserindo a nossa espécie no contexto, né? Então muitos deles transmitem né, doenças. Eles também são alimentos para outros animais, né? Inclusive mamíferos, tá certo? Enfim. Eles Né? polinizam também, né? Sim,
Sim, aliás, né, esse é um ponto que que deveria ser bastante considerado pelas pessoas. Assim como existem insetos que molestam as pessoas, né, existem insetos como as abelhas, que a gente já falou aqui, mas tem, por exemplo, tem alguns tipos de moscas que também fazem esse papel. Talvez as abelhas sejam os mais eficientes, né, mas existem outros que também fazem esse papel de polinizar as plantas com flores, as chamadas angiospermas, né? E então, assim, o que acontece se esses insetos todos desaparecerem, né? Pode ser que essas plantas também desapareçam, né? Então, isso a longo prazo pode ter uma consequência bastante séria em termos da manutenção dos ecossistemas, né? Daí a importância, por exemplo, da gente aprender, né, coisas relacionadas ao ambiente, saber como é que estão estruturados os ecossistemas, o que a gente pode fazer para manter da melhor maneira possível os ecossistemas contra a pressão que é exercida pelo homem na ocupação dos espaços. A gente está vendo o que está acontecendo na Amazônia agora, né? E, enfim, né, é importante ressaltar todo e qualquer organismo, né, e os insetos não estão fora disso, pelo contrário, são importantes, né? Não é para nós, pode ser para nós também, né? Pode ser para nós também, até porque no caso da polinização, muitas plantas de interesse comercial são polinizadas por insetos, né? Mas, enfim, não é necessariamente para nós, é para o contexto geral do planeta. Pessoal, presta bem atenção nisso que o professor falou, importância comercial. Então imagine, se a gente perder, por exemplo, uma abelha ou algum inseto que polinize as plantas, a gente vai perder esses alimentos também. E provavelmente esses alimentos podem faltar na casa das pessoas. Então é muito sério quando as pessoas falam em questão das abelhas, em defesa das abelhas. Como ele disse, as abelhas são uma das mais importantes, né, nesse caso da polinização. E por isso que vários grupos estão sendo criados mesmo para a defesa das abelhas, né? Porque elas são muito importantes mesmo para o nosso ecossistema aí que a gente vive. Professor, eu gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui, né, no canal. Na verdade, eu que invadi o seu canal, estou aqui no seu cenário, mas muito obrigado por ter cedido esse dia para a gente poder conversar sobre insetos, um pouco sobre reprodução, evolução desses insetos. E muito obrigado por esse tempo que o senhor se deu aqui pra gente, tá bom? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal do professor, vou deixar aqui no link abaixo, tá? O canal é o Armando nas Redes. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né? E peço desculpas até se foi um negócio meio, né, sem uma sequência muito lógica, tal, mas é mais para começar realmente a dar né, mostrar mais o que são os insetos para as pessoas, né? E talvez despertar um pouco a curiosidade delas de pesquisar, né? De procurar saber mais sobre esse grupo, que é um grupo fascinante, né? Eu sou suspeito para falar, né? Então é isso aí, primatas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse quadro, como a gente chama, é primatologando. Então mais um bate-papo mesmo, para a gente tentar entender um pouco sobre a área da biologia e outras áreas em questão. Então, muito obrigado, professor. Obrigado, primatas, e até já!